Nós vamos hoje estar fechando o nosso semestre, que é bênção. Nós tivemos aqui essa revista, queridos, foi algo assim, direcionado de Deus mesmo. Por quê? Porque falar sobre os atributos de Deus nesse semestre. Nós aprendemos isso aí no decorrer desse segundo semestre. Então, assim, bênção demais da conta foram as lições. Na semana passada, nós tivemos aqui a aula ministrada, o Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente. E hoje, fechando o ciclo dessa palavra, nós vamos estar falando do Deus uno e trino. Amém? Então, eu quero convidar você, assentados assim, da forma que você está, eu quero convidar você a você fazer mais uma oração. E que essa oração, você peça a Deus para que Ele revele essa palavra que será ministrado nesta manhã no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, Ele revele no seu coração a essência dessa palavra, que não é o simples eu falar, mas que o Espírito Santo, você tenha desejo no coração nesta manhã, de ter esta palavra revelada na sua vida, amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer mais uma oração, pedir ao Espírito Santo que Ele já está aqui nesta manhã, mas para que Ele possa falar no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Meu Deus, a Tua classe, o Teu povo está aqui nesta manhã. Senhor, e nós precisamos de sermos ministrados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo de Deus fale essa palavra revelada na nossa vida. Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus alcance quem está nos assistindo nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo de Deus traga, Deus, o maná desta palavra sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos falar de um tema muito importante, que é o Deus uno e trino. Nós temos aqui, então, como texto áureo da nossa revista, a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém? Queridos, quando nós observamos aqui o texto áureo, ele é a bênção apostólica. E aqui a gente já começa a observar a trindade, né? O Deus trino. Olha só, a graça de quem? Do Senhor Jesus. O amor de quem? De Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Então aqui a gente já observa Jesus Cristo, o Filho. Quem mais? Deus, o Pai. E quem mais? O Espírito Santo Consolador. Então aqui a gente já começa a observar a trindade de Deus. Essa lição, ela mexeu muito comigo, eu gostei muito dessa lição. E ela traz como verdade aplicada o seguinte: a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Essa verdade aplicada, ela é fantástica. Ou seja, o que traz, o que o autor da revista, ele trouxe, que faz nós sermos mais conscientes, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
faz com que sejamos mais conscientes e faz com que eu e você venha ter mais dependência de Deus. Amém? O nosso objetivo desta lição são 3. Se no final da lição a gente conseguir passar tudo isso, já está de bom tamanho. Que o primeiro é o quê? Nós estamos aqui nesta manhã para apresentar a Trindade. Quem é a Trindade? O Pai, diga comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em segundo lugar, nós estamos aqui para falar nesta manhã, para falar do agir de Deus. Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em todos os momentos nós vamos estar tratando de 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em terceiro lugar, mostrar as distinções e a unidade da Trindade. Veja, nós vamos mostrar que em todos os momentos eles são distintos, contudo, em todos os momentos, há unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nosso texto base são alguns versículos de João. Quem quiser acompanhar na Bíblia, João 10, 30, depois João 14, o 10 e o 11, depois João 15. Então, João 10, 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 14, ele diz assim, veja só, 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, está no Pai e ao mesmo tempo o Pai está no Filho. Amém? Seguindo as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está no Filho, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Glória a Deus. Então, quando nós observamos aqui, não está escrito, queridos, a palavra Trindade, mas em todos os momentos mostra claramente a Bíblia que tem a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa introdução, o presente estudo acerca da Trindade, ele oportuniza profunda reflexão sobre o mistério. Um só Deus em 3 pessoas. Já pararam para pensar isso? Um só Deus em 3 pessoas? Você conseguiu já parar nessa dimensão? No Ser Supremo, há uma só essência. Em Deus, há uma só essência. Em Deus, há uma só substância que subsiste nas 3 pessoas divinas. Quem são as 3 pessoas divinas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, é a mesma natureza e a mesma essência e que subsiste nas 3 pessoas. Amém? Então, falar sobre a Trindade é interessante. Veja só que essa essência da Trindade, e eu vou fazer uma rápida introdução aqui, para a gente poder, logo a gente já voltar para a revista, para poder ficar um pouco mais entendível. O que a gente acabou de ler? Que são 3, o Pai, o Filho e o Espírito. E o que acontece nessa situação? Ele tem a mesma natureza, os 3. Contudo, ele está na mesma essência, a mesma substância. Ele, o Deus Pai, Pai, Filho e Espírito, é Deus, a mesma essência.
Só que em momentos diferentes, eles não se convergem, eles não é a mesma pessoa. Existe o Pai, existe Deus, Filho e Espírito, que se torna um só. E aí, formando a parte da Trindade. Então, veja que é muito interessante a gente saber como que surgiu a parte da Trindade. Esse termo, ele não está na Bíblia, mas como eu já disse, em todos os momentos você vai ver que a Bíblia fala claramente, é notório, façamos, somos. Então, em todos os momentos você vai ver palavras na pluralidade de quê? Dos três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra Trindade significa que os três têm o quê? A mesma, diga comigo, a mesma essência. Né? E possui a mesma substância. Mas os três, ao mesmo tempo, diga comigo, separados. São pessoas distintas. E agora nós já vamos ver a característica, tanto de cada um separadamente, mas que elas não se misturam e, em momento algum, eles entram em contradição. Sabe por que eles não entram em contradição? Porque eles têm a mesma substância e a mesma essência. Isso é maravilhoso. E, às vezes, a nossa mente, às vezes, fica assim, pode dar um nó para a gente entender. Mas é tudo junto, é tudo misturado, mas é uma pessoa só. Amém, queridos? Isso não foi pensado pelos teólogos de um dia para a noite. Pelo contrário, teve muitos estudos, teve debates sobre acerca da Trindade. Então, nós vamos entender um pouco mais da Trindade. E aí, para a gente entender um pouco mais, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, na história, para entendermos como surgiu esse conceito de Trindade. Então, foi após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi narrado lá em Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, e aquelas pessoas viviam em duas igrejas. Uma era a igreja de Jerusalém, e a outra que vai se formar depois, aonde, segundo a tradição, Pedro estará liderando, que é a igreja de Antioquia, que é uma igreja multirracial, onde Barnabé estava liderando e Paulo foi inserido nesse contexto. E naquele momento, queridos, o evangelho ainda estava se firmando diante daquela sociedade. Não existia ideia do que eram as escrituras. Paulo estava, sim, escrevendo. Ele já estava fazendo a Bíblia. Só que ele não tinha noção que ele estava escrevendo a Bíblia, que era parte do Novo Testamento. Ele simplesmente escrevia para as igrejas as quais ele passava. Você pega o livro lá, você vai ver cartas a tal, cartas aos Coríntios. Ele vai escrevendo cartas. Por onde ele passava, Paulo iria escrevendo, né? E Marcos vem com a sua narrativa, João falando da divindade de Deus, e Mateus, ele contando sobre a vida de Cristo para os judeus. E Lucas vinha também já escrevendo para os gentios. E eles não tinham a menor ideia de que juntos estava formando o quê? A palavra de Deus. Naquele momento, os apóstolos eles estavam o quê? Escrevendo. Mas naquela época eles não tinham essa noção. Então, naquela época, Paulo, existia muitos ensinos corretos. Tinha muitos, no momento de Paulo, muitos ensinos corretos que eram vindos desses homens. Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, enfim. Mas em contrapartida, também tinha o quê? Muitas heresias. Naquela época tinha muitas heresias. Então, as heresias, queridos, são estudos contrários, são estudos que não têm base bíblica, que não têm confirmação nenhuma bíblica. Assim como hoje nós temos questões que não têm confirmação científica
e por conta disso são rejeitados. Tem muitas coisas aí que não tem uma confirmação científica e é rejeitado. Naquela época também, as coisas que vinham surgindo não tinha também base bíblica. E por isso se tornou o quê? Heresia. E trazia muita confusão na igreja naquela época. Trazia muita mesmo. E aí, foi justamente por isso que o apóstolo Paulo vai escrever contra essas heresias. Ele fala as cartas de Coríntios, as cartas a Romanos, e até mesmo lá em Timóteo. Paulo cita, ele fala que para Timóteo fugir do quê? Das discussões loucas, porque nos últimos dias surgiriam pessoas amantes de si mesmo, traidores, pessoas devassas, enfim, falsos profetas, que é diferente hoje não. Hoje tem esse tipo de pessoas assim. E aí, uma das heresias mais contundentes e mais difícil de lidar foi uma heresia criada pelo bispo Ário. Ário, ele era um bispo de Alexandria, que ele dizia que que Deus havia criado Jesus, que Cristo foi gerado por Deus, e ele dizia que o Pai era o único monarca, o rei, e, portanto, ele era eterno. Veja só o que Ário criou. Eu estou falando tudo isso antes da história para você entender a parte da Trindade. Então, o Ário, ele falou isso. E Ário, ele era contundente, ele tinha a sua convicção nessa situação, que o Pai era o único monarca e que ele era rei e que, portanto, ele era eterno. Olha só que coisa mais louca, né? Sem lógica isso aí. Ele dizia que o Pai era ingênito, ao passo que, inclusive, Cristo foi gerado de Deus. Ário, ele dizia incorretamente que a ideia de ser gerado transmitia a ideia de ser criado. Mas essa ideia que Cristo foi criado por Deus trouxe muitos problemas. Trouxe enormes problemas, porque, no fundo, ele estava querendo dizer que Jesus era menor que Deus, que existia uma hierarquia, que Deus era o ser supremo, mas que Jesus estava abaixo. E, na verdade, não é isso o que aconteceu. Jesus não é menor do que Deus, mas ele queria falar isso. E Deus era um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Mas Jesus, não, porque Jesus fora criado. O que estava querendo dizer era que Jesus era um homem santo, separado. Mas ele tinha só boas intenções. Só que ele não era Deus, porque ele era inferior a Deus, porque ele tinha sido criado por Deus. Isso era uma heresia, que foi Ário que trouxe essa heresia. Então, essa heresia, ela trouxe muitos problemas e começou a se espalhar dentro da igreja. Isso aconteceu, queridos, lá pelo ano 100. Olha só que ano que nós estamos falando. Então, Paulo já tinha morrido e os apóstolos não existiam mais. Então, o que existiam para poder combater isso aí? Eram os escritos de Paulo, eram as cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, os evangelhos, mas eram tudo cartas separadas, porque no ano 100 ainda não existia a Bíblia, os textos como hoje nós temos, tudo junto, tudo unificado. E aí então, a Bíblia vai acontecer com o surgimento do quê? Da criação da imprensa, no ano de 1500. Então, até 1500, tudo isso eram cartas, eram papéis escritos, papiros, mas ainda não estava em forma da Bíblia. Então, naquele momento, os bispos,
eles ficaram muito preocupados com essa heresia. E aí tiveram que ter muitos tratados para poder fazer com que essa heresia pudesse ser rebatida. E aí veio o surgimento do bispo da eutanásia, Atanásio de Alexandria. Esse bispo, sim, ele combateu a heresia que o outro bispo Ário estava falando. Atanásio de Alexandria, que recebe crédito de ter sido o grande defensor da fé, e isso foi feito no concílio. Houve um concílio, como eu disse, como tinha muitas discussões, tinha muitas heresias, naquele momento foram tratados através de concílio, e o concílio de Nicéia. E nesse concílio há todo um desdobramento, e onde ele vai provar, ele vai trazer essa ideia de que os três são um, e ele vai combater essa alienação de Ário. E ele mostra que os três, na verdade, são um. E isso, ele combate tudo isso nesse concílio. Ele traz, quebrando essa alienação, aonde Deus era o monarca, aonde Jesus era inferior. E ele traz, foi nesse concílio que ele trouxe o tema principal do que? Cristologia. Jesus é Deus verdadeiro com a mesma essência. Surgiu um homem para poder combater, e teve que ter um concílio para poder expulsar o outro bispo da heresia. Então, assim, e a interpretação errônea que ele mostrou nesse concílio. Houve tempo que o verbo não existia. Cristo é uma criatura exaltada. Os testemunhos de Jeová que normalmente pregam isso. Então, e a doutrina ortodoxa, qual que é? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, os argumentos que ele usou para combater aquela heresia, para mostrar para aquela sociedade que estava reunida no concílio, é que, se Jesus não é Deus, então não houve salvação, pois só Deus perdoa pecados. Se Jesus não é Deus, então a igreja cometeu idolatria, pois todos se ajoelham diante de quem? De um homem. Então, com isso foi muito bom. Atanásio veio provar que eles quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é uma só pessoa, tem a mesma essência. Ou seja, a gente cai novamente quando a gente começou. Tem o que? Uma só pessoa, tem a mesma essência, tem a mesma origem. Eles estão ligados, eles estão juntos, mas eles são o quê? Pessoas distintas. E isso aí é muito bom. Por quê? Porque são pessoas distintas? Porque eles pensam separados. Porque eles têm ações separadas. Porque eles têm vontade separada. Formando o quê? A Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, eles têm a mesma essência. É importante que você entenda isso, queridos. Eles estão juntos, mas eles são pessoas diferentes. Têm as ações diferentes. Eles têm pensamentos diferentes. Então, isso é muito importante. E eles, apesar de ter ações diferentes, pensamentos diferentes, eles estão em unidade. Eles estão unidos, têm a mesma essência, e que é impossível. Eles jamais vão entrar em contradição. Eles não entram. O Pai, o Filho, o Espírito, não existe briga entre eles. Olha que maravilha. Eles não entram em contradição. Não é igual o irmão comum, que tem briga, que tem divergência. Não. Eles não entram em contradição, porque
porque, na verdade, eles são um. Então, a escola de Alexandrina, ele acabou triunfando sobre os arianos, porque ele mostrou essa realidade. E aí, Ário, depois vocês vão ver na história que ele foi condenado, e Ário foi excomungado, porque ele era um herético. Então, na fórmula confessionária da doutrina de Trindade em Nicéia, Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus, gerado de seus pais antes da fundação do mundo. Deus de Deus, luz de luz, glória a Deus, aleluia, verdadeiro Deus dos verdadeiros. Isso sim é a Trindade. Então, ele não foi gerado, ele não foi feito, mas ele foi consubstanciado no Pai. Isso é a teologia pentecostal, tá, queridos? Depois, quem quiser ver essa parte aí, está lá na página 176, depois se quiser dar uma olhadinha. E mais tarde, então, essa palavra gerado vai ser transformado em geração, para dar a ideia, não de subordinação, mas na ideia de uma geração, no momento em que Cristo passa a ser humano. Porque Cristo, ele veio para poder saber como funcionava. Então, essa geração, no momento em que ele é gerado através de Maria, através do Espírito Santo, ali o próprio Deus. Então, Jesus não começa a existir no momento em que é concebido pelo Espírito Santo. Aquela geração foi a geração do corpo físico de Jesus. Aquela geração foi a geração do corpo, a forma corpórea dele, mas ele é eterno e já estava antes, lá no começo da eternidade. Glória a Deus. 1 Pedro 1,20 diz: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos agora sim voltar para a gente poder ver a essência e as características de cada um, para você ver como foi a questão da Trindade. Então, não está escrito palavra Trindade na Bíblia, mas em todos os momentos, em várias circunstâncias, nós sabemos que é Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Está entendendo, queridos? Tem alguma dúvida? Então, Deus Pai, um só Deus e Pai. Ele é o quê? Diga comigo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha só, um só Deus e Pai de todos, a qual Ele é sobre todos e para todos. Ele tem existência própria, sem desassociar de Deus. Isso é maravilhoso. Ele tem a sua existência, a sua própria existência, sem desassociar-se da divindade. O Deus Pai, ele é único. E aí a gente começa a ver essas partes de Deus Pai único que vai tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Lá em Deuteronômio 6:4, não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8:4, o Deus único no seu gênero ou espécie, o Deus indivisível, um Deus único. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. O Deus Trino, que consta de três, um só nome para definir três coisas ou aspectos, sendo essa divisão suprema, sendo essa divisão somente didática. Por quê? Porque o Deus Pai, ou seja, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele os céus se manifestam a glória de Deus e o firmamento sobre as suas mãos. Queridos, isso é sabermos que quem age
é só um. Mesmo sendo um Deus trino, quem está agindo é só um. Nós precisamos de entender que ele se manifesta de forma diferente. Ele tem ações diferentes, em momentos diferentes, mas todos em consonância com Deus. Todos juntos com Deus, juntos é a unidade de Deus. Então, nós temos que entender que trindade é que união é diferente de unidade. União é uma coisa, unidade é outra. E, às vezes, nós confundimos, e está aí, talvez, a dificuldade de entendermos como que funciona essa situação de Deus trino. Ou seja, primeiro conceito é que nós temos que ficar claro a diferença de união e unidade. Então, a união, ela é um ato, é um efeito de unir-se partes de um todo. E a unidade é a qualidade ou estado de ser um único formado por partes que mantêm suas propriedades. Ou seja, na união, muitas das vezes, é que uma parte, ela deixa de ser parte para ser uma nova coisa. E aí está unido. Agora, na unidade, a unidade, queridos, ela é composta de coisa ou de membros diferentes, que têm aspectos entre si e que trabalham juntos, mas são diferentes. Por exemplo, a igreja é uma unidade. Por quê? São vários corpos que trabalham juntos. Obreiros, membros, pastores, bispos, crianças, jovens, adolescentes. Isso faz o quê? A igreja. O corpo humano é também uma unidade. Cabeça, tronco, membros, braço, perna, mas o quê? Tudo diferente um do outro. Mas eles estão o quê? Trabalhando em unidade. Eles estão trabalhando, todo mundo junto. Tudo diferente um do outro, mas estão juntos. Aqui, na igreja, aqui, olha, nós estamos aqui, tem as salas dos adolescentes, salas dos jovens, está todo mundo trabalhando diferente. Os jovens estão tendo uma aula, os adolescentes estão tendo outra, as crianças estão tendo outra, mas está todo mundo trabalhando em sincronia, estão trabalhando juntos. E é isso que nós podemos entender por trindade. Eles estão em unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, eles jamais vão entrar em contradição, porque são apenas uma pessoa trabalhando juntos em unidade, em sincronia. Por isso que eles não entram em contradição. Glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso, amém? Então, nós vimos o Deus Pai e agora nós vamos ver as suas características. Deus Pai, Ele é Deus Criador, ou seja, que os céus manifestam a glória do seu firmamento, a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nesse tópico, ele diz que Deus, Ele é o quê? Diga comigo, Criador. Deus é o quê? Criador. Então, nós vamos ver 3 características principais. Não significa que não tem mais, mas aqui ele está falando, nós vamos falar apenas de 3. Então, Deus Criador, né? Gênesis 1, diz o quê? No princípio criou Deus o sol, a lua e as estrelas. Criou tudo, no princípio. Então, ele começa ali fazendo tudo. Deus criou tudo. E Deus observa, lá no verso 26, que era muito bom, né? Criou Deus tudo, e Ele achou a sua obra o quê? Boa, perfeita. E aí, lá em Gênesis 1, 26, começa a aparecer a parte da trindade. Se você pegar a sua Bíblia
e abrir aí, você vai ver que existe o quê? Uma parte lá, uma palavra do plural. Existe lá a parte do plural. Façamos. Então, ou seja, alguém abra a Bíblia aí, Gênesis 1:26 e leia para mim, por favor. Façamos, então, vai aparecer lá a palavra façamos. Então, trata-se de plural, de plenitude empregada na palavra Elohim, que significa deuses. Achou? Gênesis 1:26? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, viu aí o plural? Então, ali já aparece o quê? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem o que? A nossa imagem. É o plural de Deus, essa palavra Elohim. E muitos questionaram que deuses eram esses. E esse já era o exemplo de que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito já estavam juntos. Eram uma só pessoa. Então, nós vimos aqui a primeira característica de Deus, o Deus Criador. E aí vem a segunda característica de Deus, o Deus sustentador. Olha só, foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 19:1. Deus sustentador, a palavra dele sustenta tudo. Ele fala, está falado, está selado e pronto, acabou. Glória a Deus, aleluia. Ele sustenta tudo. E se Deus não sustentasse as coisas, não existiria absolutamente nada. Só existe vida em Deus, nada fora de Deus. Queridos, só existimos em Deus. Só existe vida em Deus, nada fora de Deus. E isso é muito profundo. Só existe vida em Deus. Até mesmo quem não crer em Deus, que não acredita, aquelas pessoas que não acreditam, que tem aí a parte dos ateus que não acredita em Deus, só existe porque Deus permite. É interessante, né? Até quem não acredita, mas Ele é um Deus sustentador. Tudo é por Deus. A Bíblia diz que não cai o quê? Um fio da nossa cabeça, do nosso cabelo. Não cai. Então, Deus, Ele é um Deus sustentador. Um Deus sustentador, que sabe tudo, que cuida de tudo e que está tudo em Deus. E mesmo que as pessoas não creem em Deus, não querem Deus, mesmo assim, só existem porque Deus permite, porque Deus sustenta. Então, está aí. Ele determinou as leis, Ele determinou tudo sustentado pela sua palavra. Então, primeira característica, Deus Criador. Segunda característica, Deus sustentador. E a terceira característica, Deus provedor. Qual é a primeira característica? A segunda característica? E a terceira característica? Glória a Deus, aleluia! Deus Criador, Deus sustentador e Deus provedor. É a esse Deus que nós recorremos. É a esse Deus que Ele sustenta, que nos dá vida, que nos dá o fôlego de vida. E é a esse Deus que é o Deus da nossa provisão em todas as áreas. Amém, queridos? E Deus, Ele é Deus provedor mesmo. Queridos, pode falar com Deus. A sua provisão vem. Vai vir provisão na saúde, vai vir provisão financeira, vai vir. Não precisa você andar angustiado. Não precisa você andar desesperado. Não precisa você andar ansioso.
Você tem que aprender a jogar isso aí nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus criador, porque Ele é um Deus sustentador e porque Ele é um Deus provedor. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Olha só, mínimos detalhes. Vou abrir um parênteses aqui, no mínimo detalhe. Todos sabem que eu testei positivo para o Covid. Um certo dia, eu, em cima da cama, uma moleza, mas estava com fome. Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que no Covid eu engordei. Querido, e eu e eu lá em cima da cama, lá. Gente, numa vontade de comer um pão quente, mas não podia sair, não tinha ninguém para poder buscar. Muito embora eu fui muito bem cuidada pela igreja. Não vou citar nomes, porque eu estaria cometendo a injustiça, mas eu fui muito bem cuidada. Os irmãos sabiam que eu estava com Covid, alguns irmãos, então eu ia lá, eu deixei uma mesa lá fora na área, e as pessoas iam e deixavam a comida lá na mesa lá para mim. E meu filho também, Deus fez um milagre, e ele pôde estar lá cuidando de mim. E aí teve um dia que eu estava numa vontade de comer um pão e comer uma maçã. Gente, mas minha boca chegava a encher d'água. Queridos, e Deus usou um irmão aqui, inclusive ele está aqui na Escola Bíblica Dominical, e Deus usou um irmão, simplesmente 3 horas da tarde, ele foi lá, ele comprou um pãozinho e comprou uma maçã. E eu falando com Deus, Deus, eu estou numa vontade de comer um pãozinho agora, Senhor, se tivesse um pãozinho. Então, assim, é algo simples. É algo, assim, que parece, se a gente contar, é insignificante. O que é pão? Mas não é, queridos. Isso é para você ter noção do cuidado, do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Então, quando você precisar, lembre-se que você tem um Deus criador, que você tem um Deus sustentador e que você tem um Deus provedor. E Ele provém em todo sentido, em todos os níveis. Amém? Queridos, tem vários meses que eu estou sem trabalhar, moro de aluguel, nunca atrasei meu aluguel. Nunca atrasei. Deus manda. Então, é isso que eu falo para você. Eu gosto muito desse tema de provisão. Eu sou apaixonada. Eu sou, assim, porque eu sei o cuidado que Deus tem. Amém? Então, Deus, Ele provê todas as coisas. Amém? Deus provê todas as coisas. Quando Deus nos criou, Ele era sabedor de todas as nossas necessidades. Por isso, Ele provê todas as coisas. Às vezes Deus não nos entrega no momento que nós estamos pedindo, porque é algo que talvez nós até queremos na nossa mente, mas às vezes nós não estamos preparados. Se Deus nos entregar aquilo que nós estamos pedindo naquele momento, sabe? Já viu um ditado, pode espanar o parafuso? Então pode nos estragar. Não significa que Deus é ruim, não. Não significa que Deus é mau, não. Não significa que Deus é injusto, não. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Tudo tem um momento de Deus. Amém, queridos? Tudo tem o seu momento. Glória a Deus. Jeová Jirê, em hebraico quer dizer, o Senhor que provê, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo. Filipenses 4,19. Amém? Então, queridos, nesse tópico nós estudamos o quê? As funções do Deus Pai. Ele é o quê? Criador. Cria tudo. O Pai sustentador. Sustenta tudo. E o Pai provedor. Tem provisão para todas as coisas. Entrando já no tópico 2, que é o Deus Filho. Então, o Deus Filho,
Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus. Olha o tanto que é maravilhoso quando a gente para pensar. Jesus, ele veio o quê? Cumprir toda a sua missão. E ele foi o quê? Fiel. Diga comigo, Jesus foi fiel, obediente. E às vezes, como membros, como obreiros, às vezes nós não somos tão fiéis como deveríamos ser. Nós não somos tão obedientes como deveria ser. Então, nós vamos observar aqui que cada um se manifesta de uma forma, mas como eu expliquei, eles têm a mesma unidade, têm a mesma essência. Eles trabalham em unidade, mas eles não são, como o Rafael diz, os soldadinhos de um país aí, né, Rafael? A gente não pode falar, mas o Rafa, a gente estava brincando aqui, não são soldadinhos. Eles só trabalham em unidade, mas eles têm a mesma essência, mas são diferentes, certo? Então, aí nós vamos ver algumas das características agora do Deus Filho. Aqui nós vamos falar de 3, mas tem muito mais. Aqui nós vamos falar primeiro do Deus Filho libertador. Ou seja, se pois o Filho vos libertar, o que acontece? Olha que maravilha. Isso aqui já é do Filho. Nós falamos do Deus Criador, do Deus sustentador e do Deus provedor. Agora nós já estamos na parte do Filho, que ele é o quê? Primeira característica, libertador. Ele veio para nos libertar. E essa libertação custou o quê, queridos? O sangue dele. Nós fomos libertos pelo sangue de Cristo derramado aonde? Lá na cruz. Ai, gente, isso é maravilhoso. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas. É um amor insondável. É um amor sem dimensão. A gente não consegue. Deus deu o seu Filho para libertar o seu povo. Então, isso é maravilhoso. Então, aqui, Jesus ele veio para trazer salvação para todos nós. E nós vamos ver que essas características de libertador, que é essa primeira. A segunda característica é um Deus mediador. E a terceira, salvador. Então, nós vamos ver que Jesus, a obra salvítica dele, salvadora dele, tem 4 verbos. Então, Jesus veio para mostrar, diga comigo, Jesus veio para mostrar, buscar, sacrificar e satisfazer. Pensa, olha só para você ver o que Jesus veio. Então, assim, quando a gente passa a ler, a estudar isso aí, nós vamos observar que acho que ficou ali, deixa eu ver se vai estar ali. Não está. Eu queria falar de algo ali antes de falar disso aqui, mas eu acho que eu não coloquei aqui. Jesus, ele veio chamado. Ele teve um chamado. Para quê? Para libertar o seu povo. Depois, nós vamos observar que Jesus chama o Espírito de Deus, que Jesus chama o Espírito Santo, e ele vai ver, nós vamos observar aqui que nós temos a característica de libertador, se pôs os filhos de Deus salvar. Depois ele vem como a função de mediador. Ele vem para mediar a nós e ao Senhor
e ao Espírito se fazendo um. E na condição de mediador, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, os discípulos eles tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação. E aí, com isso, nenhum outro ser, a não ser o Senhor Jesus, poderia trazer a salvação. Não tinha como, não tinha jeito. Então, isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar a mensagem do Senhor Jesus. Ela é pesada por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Não é pesada para quem prega, mas às vezes as pessoas não estão nem aí. Numa escola bíblica dominical, por exemplo, que nós estamos aqui, podemos contar no dedo. E as pessoas não querem vir aprender, mas nós devemos aprender a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que resgata. E só vamos aprender quando nós sentamos igual nós estamos aqui. Muitos de vocês estão aqui, muitos de vocês estão nos assistindo. Só vamos aprender quando nós paramos um momento. E esse momento, ele é único. Esse momento, ele é um momento ímpar. Amém, queridos? Então, o Filho, ele veio, primeiro, para libertar. Segundo, ele veio para mediar. E terceiro, ele veio para salvar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Olha só para você ver o quanto que é tremendo isso aqui. É maravilhoso, porque Deus, Ele deu o seu Filho. Queridos, nós não temos, nós como pessoa, nós não damos o nosso filho por ninguém. Por mais que a gente ama, nós não damos o irmão pelo outro irmão, por mais que a gente ama. Mas Jesus fez isso, amém? Então, as características do filho, vamos lá, para a gente ficar bem memorizado. O filho, ele é libertador. Segundo, mediador. Terceiro, salvador. Aleluia. E aí, o que acontece? Agora, vem a pessoa de quem? O Deus Espírito, formando, completando a Trindade. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino. Glória a Deus, aleluia. E aí, o que acontece? Nessa situação dos atributos de Deus, do Espírito Santo, nós vamos ver aqui o Espírito Santo como o Consolador. Jesus, ele chama o Espírito Santo de Consolador. Ou seja, na ausência física de Jesus, o Espírito Santo, ele atua como um emissário. Ele faz o quê? Ele intercede, confortando e consolando o Senhor. Queridos, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Você já viu na Bíblia que ele faz o que ao Pai por nós? Ele intercede como? Com gemidos o quê? Inexprimíveis. O Espírito Santo, ele faz isso. Mesmo que a gente não está dando conta de orar, mas se você se colocar diante de Deus, o Espírito Santo intercede. Eu quero que vocês tenham o hábito de convidar o Espírito Santo para te ajudar. Tenha esse hábito. Quem ainda não fez isso, tenha o hábito de chamar o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Ele vai interceder por você. Então, o que acontece? Tem deixa eu ver se está, Paracleto. O Espírito Santo, ele age como Paracleto, que significa alguém chamado para ficar ao seu lado.
Ou seja, alguém, naquela época, quando entrava no tribunal, naquela época do testamento grego, quando alguém ia ser julgado no tribunal, a pessoa podia escolher um amigo. E esse amigo podia representar a pessoa. E é aquele que iria ajudar na defesa da pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é esse amigo, ele é essa pessoa que te defende perante o Pai. Então, quando Jesus Cristo chama o Espírito Santo de Paracleto, ele está dizendo que ele é o amigo que está ao seu lado. O Espírito Santo está ao seu lado. Chama ele, peça por ele, peça. Começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo como pessoa. Espírito Santo, vem cá, senta aqui do meu lado, me ajuda. Espírito Santo, vem cá, revela, traz revelação para mim, me ajuda. Quando a gente está lavando vasilha, tem aquele tanto de vasilha lá, faz Espírito Santo, me ajuda. E é algo sobrenatural. Não é que as vasilhas diminuem, mas algo sobrenatural desce sobre a gente e a gente faz o nosso serviço com muito mais satisfação. Então, sim, o Espírito Santo, ele é esse consolador, ele é esse intermediador, ele dá amparo, ele te dá apoio, ele te dá auxílio, aleluia. Ele é um auxiliador que vai além, por quê? Porque ele está junto. Então, tem essa convicção, tem essa plena certeza de que ele está junto, amém? Correr rapidão aqui. A segunda característica, o Espírito Santo é convencedor, ou seja, a multiforme operação do Espírito Santo mantém a Igreja de Cristo viva, dinâmica e atuante, pois ele é uma pessoa divina. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tríplice ação do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Glória a Deus. E, por último, ele é intercessor. Ele que intercede por mim e por você. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ele, segundo Deus, intercede por todos os santos. E os santos somos nós. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui a nossa conclusão. As características para ficar bem claro na sua mente, o Espírito Santo é consolador, convencedor e intercessor. E fechamos aqui a Trindade, amém? Porque por tudo que se deve agradecer, devemos ser gratos a Deus, por ter nos revelado tamanho mistério, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver e eu não souber responder, o pastor está aqui, ele socorre a gente. Tem? Não? Você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na nossa telinha e a gente responde para você, tá? Que nesta manhã, que possamos entender essas características básicas que foram citadas aqui, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e que esses três é um, que possamos estar tendo a convicção que o Senhor, Ele faz tudo e todas as coisas em nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor, em seguida o pastor vai vir finalizar tirando a oferta. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, te damos graça, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus trino, porque o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, que opera todas as coisas, e é o Deus que dá vida em todos e em tudo. Pai, então, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, pela revelação desse mistério da Trindade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco, intercedendo ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio para salvar. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor
Senhor é o Deus soberano em todas as coisas. Permaneça conosco nesse dia e dai-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus.